Olá, bom dia. Vim esse domingo aqui de manhã, numa praia deserta, falar um pouquinho, uma pequena reflexão decorrente de uma live que eu fiz com Simone sobre por que as pessoas têm receio de se olhar no espelho, né? Uma metáfora das pessoas que têm receio de se olhar para as suas sombras, para os teus medos, para as tuas inações, né? E decorrente dessa live, algumas frases que eu falei suscitaram comunicados de pessoas com diferentes relatos, né? Me agradecendo, Paulo, por causa daquela live, eu parei para pensar na minha vida e percebi que eu estou dentro de um relacionamento abusivo, né? Falando das esposas ou falando dos maridos, não importa. Por que eu fiquei tão adormecida durante 10, 20 anos numa relação tóxica? Por que eu aceitei isso? E como se querendo buscar uma orientação, uma luz. Isso é legal, né? Esse reconhecimento, mas é botar uma pedra no passado e agarrar-se nessa consciência e olhar para a vida, né? Não é tem um luto a se fazer do relacionamento, né? Mas é botar para frente o tempo perdido, né? Recuperar o tempo perdido. E por várias vezes eu menciono o livro sagrado dos hindus, que é o Bhagavad Gita. É complicado pegar o livro para ler, são sonetos do encontro entre o príncipe Arjuna e Krishna, e é um diálogo belíssimo. O Mahatma Gandhi dizia que era um dos livros que, se queimassem todas as bibliotecas, era um dos livros sagrados que deveria ser guardado, assim como as bem-aventuranças do Cristo, né? Então, porque resume os ensinamentos para a humanidade. E um dos principais ensinamentos do Krishna para Arjuna é que Arjuna se negava a guerrear contra o tio e os primos, é Krishna falar da eternidade do espírito. E quando nos recusamos a fazer o que é nosso destino, nós privamos todos os outros que estão alinhados conosco a evoluírem também. Por isso, o conceito de karma é ação pelo ego. A gente gera karma porque está sendo egoísta. Ou a não ação, o comodismo, ou não se queixar-se de um relacionamento em prol de uma crença limitante de que o divórcio não é correto na nossa sociedade, que o afastamento não é correto, mas quem sofre são os filhos e o seu trabalho e essa exploração de uma pessoa abusiva, tóxica, né? Que só vive em função do ego dele. Portanto, as pessoas que vivem um relacionamento abusivo não se conformem com a posição passiva, porque a posição passiva também gera karma. Ninguém aqui está no mundo, vem nessa vida, nessa encarnação, sozinho para uma aprovação só. Seria muito tolo na matemática divina, né? Cada um de nós é como um pequeno nó numa rede de pesca. Se um pequeno nó fica preso, toda a rede de pesca fica presa. Se todos nós começarmos a puxar, dos nós começar a puxar a rede, todos seguirão. Então nós temos interdependências dos nossos familiares, dos nossos amigos, do local onde nascemos, que viemos encarnar com uma dependência. E às vezes cabe a um deles, em determinado momento, puxar a rede. Quando a gente fica parado, sem ação, os outros também ficam limitados nos seus progressos individuais, né? Sempre resguardando a questão do egoísmo e do egocentrismo e do narcisismo pessoal, né? Nesse assunto, a gente não precisa mais gurus nesse novo milênio, né? Todas as informações estão aí. Eu estou citando apenas uma escritura lá dos hindus, tão antiga, né? As terapias, os conceitos de Freud, de Jung, de Reich, que trouxeram no século passado
muitos avanços na psique humana, continuam, a gente procura terapias para melhorar e nos individuar nas nossas sombras, mas cabe a nós sentirmos no nosso coração se o que a gente está vivendo é verdadeiro ou não. E a gente tem que lutar por essa verdade, pela ação. Nos retirarmos, ficarmos num mosteiro ou ficarmos num sítio muito lindo para a nossa própria evolução também é egoísmo. A gente tem que interagir com outras pessoas, nós temos que movimentar outras pessoas para um caminho de luz. Não necessariamente como o guru ou professor. Não, cada um tem dentro de si a sabedoria para seguir o seu caminho. E ninguém é melhor do que você, com o seu clã, na visão sistêmica, né? Com a sabedoria do seu clã, que é sobrevivente. Cada um de nós tem essa potência para seguirmos o nosso caminho engajado no que é o nosso trabalho, a nossa individuação, o nosso self. Eu me lembro de uma biografia de um mestre que eu acho maravilhoso, que é São Francisco de Assis. E ele, quando teve dúvidas se ele estava fazendo errado, era muita coisa do ego dele, imaginar e ouvir vozes do Cristo diretamente dizendo para ele reformar a igreja. Quem seria ele, o Poverello de Assisi, para reconstruir a igreja católica na época? E ele resolveu, num afã de grande prova de humildade, ir para o deserto, assim como Moisés, assim como Jesus, ficar 40 dias para se comunicar com Deus e saber se ele estava agindo com correção ou não. E a maior prova do aprendizado dele foi que ele, quando chegou ao 39º dia, ele percebeu: até agora eu tenho agido pelo meu ego. Eu estou tentando me igualar ao mestre. Eu estou querendo chegar aos 40 dias como Cristo. E eu não posso. Então ele interrompeu o jejum aos 39 dias, no 39º dia, voltou para a ermida e só então ele recebeu as chagas, os estigmas. Porque só então ele realmente, pela negação de se igualar ao mestre, ele recebeu a confirmação de caminho correto e da humildade. Então, a cada momento na vida, temos que balizar isso. Olha, falando de São Francisco de Assis, me aparece um cãozinho. É a bênção, são as chagas, são os estigmas confirmando. Com esses ensinamentos, em cada momento da vida, nós procuremos ver se estamos acomodados, parados, com medo, ou agindo pelo ego. Tudo isso gera karma. O caminho do meio, como dizia Buda, é o caminho da verdade, é o caminho da justiça divina. Sigam o caminho do meio. Sigam o caminho do Dharma. Um abraço.